último conjunto que a gente vai estudar agora é o conjunto dos números complexos. Basicamente, a ideia é que a gente entenda qual é o limite do conjunto dos números reais, certo? Porque a gente quer trabalhar mesmo com os números reais. Os complexos a gente vai ver mais adiante com mais detalhe. Mas eu vou introduzir a ideia do limite até onde vai o conjunto dos números reais. Vamos ver, por exemplo, o que acontece quando a gente pega a raiz enésima de um número A. Qualquer raiz de um número A, se o A for não negativo, pertence aos reais, ok? Então, se a gente pegar por exemplo, raiz cúbica de 5 é número real. Raiz sétima, raiz oitava de 7 é um número real, né? Raiz décima primeira de 95 é um número real. Então, desde que aqui dentro o radiciando ele seja não negativo, né, porque pode ser zero, ele só não pode ser negativo, a gente tem que essa raiz aqui, não importa qual a ordem, vai ser um número real, ok? Por outro lado, a gente tem essa possibilidade aqui também, ó. Imagina que o radiciano ele é negativo. Neste caso, se a ordem da raiz for ímpar, isso aqui também é um número real, tá? Então, por exemplo, raiz de menos 2. A raiz quadrada dá problema, mas a raiz cúbica não. É pertencente aos números reais. A gente vai pegar, por exemplo, a raiz sétima de menos 9 quintos. Isso aqui é um número real também, beleza? A gente tem a raiz cúbica de menos π. É um número real, não tem problema. O problema mesmo acontece quando a gente tem um número negativo aqui dentro do radiciando e uma ordem par. Aqui que está o problema, ok? Aqui a gente não pertence aos reais. Essa situação não pertence aos reais. Por exemplo, raiz quadrada de menos 5. Raiz quarta de menos 23 terços. Certo? Raiz oitava de menos 5. Aqui, esses números não estão nos números reais. Basicamente, por causa disso daqui, ó. Vamos ver, por exemplo, o raiz quadrada de menos 1. A gente vai dizer que isso daqui é um número x. Tá? Se a gente elevar ao quadrado dos dois lados, o que a gente tem? A gente vai ter que menos 1 é igual a x ao quadrado. Só que tem um problema. É impossível. Impossível. Escrevi tudo errado. Impossível que x pertença aos reais e x ao quadrado seja negativo. Ok? É impossível que a gente pegue um número dentro dos números reais, seja ele positivo ou negativo, a gente eleva ele ao quadrado e obtém um número negativo. Não tem como. Não tem como. Então, essa situação, todas essas situações aqui, elas caem nesse caso. É impossível que a gente encontre um número real, né, que a gente eleve ao quadrado e dê um número negativo. Então, essas situações, eleve a quarta potência e dê um número negativo, eleve a oitava potência e dê um número negativo. Então, nesses casos, esse número simplesmente não é real. Tá? Então, está aqui o limite do que é um número real. Números que estão nesse caso, eles já vão para uma situação imaginária e elas estão num grupo, num conjunto que é maior do que o número real. Os números reais, o conjunto dos reais,
é um subconjunto dos complexos, que a gente chama de C com essa barrinha, ok? Então, os reais é um subconjunto dos complexos. Isso significa que todos os reais são complexos, mas nem todos os complexos são reais, porque existem uma classe de números que não satisfazem, né, a condição para ser real. Beleza? E aí a gente vai entrar em mais detalhes, trabalhar com álgebra complexa em outro momento, porque isso abre toda uma outra possibilidade algébrica que a gente não tem a intenção de se aprofundar aqui. A gente falou do conjunto dos números complexos para dar uma noção de qual é o limite dos números reais. Então a gente sabe o que não é real. Esse caso aqui. Raiz de número negativo de ordem par, né? A enésima raiz de um número negativo, se n for par, não é um número real.